Olá, pessoal do Dominantes Online, eu sou a Luciana Naar, professora de Biologia. Nessa videoaula, a gente está no módulo sobre botânica, a gente vai conversar agora sobre a histologia vegetal. Histologia, na verdade, ela vai estudar os tecidos do vegetal, né? A parte microscópica que forma o conjunto macroscópico. Os tecidos do vegetal, eles são divididos em meristemáticos, ou também meristemas, que é o tecido embrionário, com células indiferenciadas, responsáveis pelo crescimento da planta em comprimento e espessura, e está presente nas gemas apicais do caule e da raiz. Gema apical são as extremidades, tá legal? E os tecidos adultos ou permanentes, é um tecido organizado, originado dos meristemas, com células já diferenciadas. Cada tecido é responsável por alguma função fisiológica na planta. Eles são classificados em outros 4 principais tecidos. A gente tem o de revestimento, que é a epiderme suber, condução de substâncias, xilema e floema, sustentação, colênquima e esclerênquima, preenchimento e armazenamento são os parênquimas. Nessa videoaula a gente vai conversar um pouquinho sobre cada um desses. Começando sobre o tecido meristemático. Então, como eu disse para vocês, eles são tecidos responsáveis pelo crescimento e desenvolvimento da planta. Por quê? Porque é como se eles tivessem as células tronco dessa planta, né? As células capazes de se diferenciar em qualquer outro tipo de célula. Eles formam-se a partir de sucessivas divisões mitóticas. Então, uma das grandes características desse tipo de tecido é as suas divisões celulares, a rapidez com que o tecido divide, né? Desde o zigoto até a planta mais adulta. As suas células são pequenas e não apresentam, então, diferenciações, são indiferenciadas. E aí, o tecido meristemático, ele pode ser dividido em 2 outros tecidos. A gente tem o meristema primário, que é responsável pelo crescimento longitudinal da planta, em altura, né? E a gente tem o meristema secundário, que é o responsável pelo crescimento latitudinal, em espessura. Já os tecidos de revestimento e proteção é a epiderme, formada apenas por uma única camada de células vivas, ok? Suas células são aclorofiladas, então é uma parte da planta que não contém clorofila. Reveste as folhas e as partes mais jovens da planta, então epiderme, revestimento, aparecendo também na zona pilífera da raiz, então a gente tem epiderme também na zona pilífera, e o suber, então tecido de revestimento e proteção, epiderme e suber. O suber, ele é formado por várias camadas de células mortas, devido à impregnação de suberina, que é uma substância impermeável de natureza lipídica, e ele reveste principalmente as partes mais velhas do caule e da raiz, mas nunca na folha, ok? Porque é a folha que faz o papel de transpiração, mutação, respiração, então ela precisa dessa troca com o meio, eu não posso ter essa camada de lignina aí. Protege a planta contra predadores, porque ela é rígida, né? Excesso de calor e até mesmo contra o fogo. Tecido permanente de condução é o tecido que se encarrega de transportar pelo corpo do vegetal todas as substâncias necessárias à vida dele. Apresentamos 2 tipos de tecido. A gente tem o lenho ou xilema, que é responsável por transportar água e sais minerais, a gente chama isso de seiva bruta, absorvidos do solo, e transportar essas substâncias até as suas folhas, onde são utilizados no processo de fotossíntese. E a gente tem também o líber ou o floema, que é o responsável pelo transporte da seiva orgânica, ou a elaborada, que é a solução açucarada que a planta produz, né? E aí ela vai distribuir para todas as partes, na verdade, do vegetal. Então, vamos para as características de cada tecido. Vamos falar um pouquinho, então, do xilema ou do lenho, né? Esse xilema, ele é formado por células mortas, ok? Então, célula morta impregnada de lignina, que é aquela substância que eu acabei de conversar para vocês, que dá a impermeabilidade. Ela transporta, então, a seiva da raiz até as folhas. Em relação ao floema, é um tecido mais interno no caule da planta. Você abriu a planta,
olhou ela de fora para dentro, o mais interno é o xilema. Já o floema ou líber é formado só por células vivas, transporta, então, como eu disse para vocês, a seiva elaborada ou orgânica, das folhas até o caule e as raízes, e é um tecido mais periférico em relação ao xilema, ficando logo abaixo da casca da planta. Olhou o caule, casca, já é o floema, ok? Com relação aos tecidos de sustentação, colênquima e esclerênquima. Com relação ao colênquima, é formado por células vivas, então colênquima, célula viva, tecido jovem de planta, oferecendo a ele uma sustentação flexível. Como ele é jovem, né, ele ainda não deu para depositar lignina, se tornar rígido, a gente tem então essas células todas vivas ainda ali. Pode ser comparado ao tecido cartilaginoso nos animais, porque ele é mais flexível, né? E a gente tem o esclerênquima, que é formado por células mortas que sofreram uma impregnação de lignina, que é a tal de substância impermeável, que eu venho conversando com vocês, e torna o caule da planta, né, muito duro. Pode ser comparado, então, ao tecido ósseo dos animais, justamente por fornecer essa rigidez. Já os tecidos de preenchimento ou parênquimas são tecidos de reserva na planta. Eles vão armazenar diferentes substâncias e por isso a gente vai ter diferentes tipos de parênquima. A gente tem o parênquima clorofiliano ou assimilador, que é o parênquima que realiza a fotossíntese, por isso ele é o mais abundante, principalmente nas folhas e nos caules verdes. A gente tem parênquima amilífero ou de reserva, cujo nome já diz, né? Amilífero. É o parênquima que armazena principalmente amido nas plantas, ok? Parênquima aerífero, ou também chamado de aerênquima, que é um parênquima que armazena ar para conseguir ficar mais leve, flutuar no ambiente aquático. Por exemplo, a Vitória régia, né? A Vitória régia é aquela planta que sobe e flutua nos lagos, rios e tal. Essa Vitória régia, ela só consegue ficar leve e flutuar graças à quantidade de parênquimas aeríferos espalhados. Esses parênquimas se enchem de ar e aí a planta consegue ficar leve e flutuar. E o parênquima aquífero, né, cujo nome já mostra pra gente também. Parênquima aquífero armazena água. Então, ele é capaz de resistir à escassez da mesma. Típico de plantas de deserto, como, por exemplo, cacto, plantas que vivem no cerrado, né? Essas plantas, ela tem reservatórios, né, que se enchem de água e ficam ali armazenados para emergência, caso a escassez seja muito prolongada. Então, por isso que a gente chama de aquífero, né? Armazenamento de água. Legal? Galera, nessa videoaula a gente falou sobre os principais tecidos da planta. Se a gente quiser aprender um pouquinho mais sobre a fisiologia, a função desses tecidos, a gente tem uma videoaula em que a gente conversa basicamente sobre isso, a função desses tecidos nas plantas, tá legal? Obrigada pela atenção de vocês, até a próxima!